Hi everyone, I'm Dave Galindo, how's it going? E no vídeo de hoje a gente vai ver os verbos irregulares no passado. Se você perdeu os regulares, clica aqui neste card, dá lá uma assistida e depois volta para este. Se já, vamos comigo nessa! A gente viu que para passar uma sentença para o passado a gente precisa basicamente de duas coisas. Transformar o verbo no presente para o passado, isso na forma afirmativa, e ao final da sentença a gente colocar uma expressão temporal, como por exemplo, yesterday, last year, last month, last week, algum tempo ago, não é isso? Agora a gente vai ver os verbos irregulares. Como o próprio nome já diz, ele não vai seguir uma regra como a regra do ED, que é muito simples. Mas aí, para facilitar a vida, a gente pode meio que organizar esses verbos em alguns grupos. Claro que vai ter verbos que vai ficar de fora, não vai seguir essa lógica, mas de forma geral, a gente pode encaixar esses verbos em determinados grupos, ok? Então, eu dividi em 3 grupos. O primeiro é quando não há mudança do verbo na sua forma presente para a forma passada. O segundo grupo é quando tem uma mudança, mas que a gente consegue colocar em determinados grupinhos de verbos, digamos assim. E no terceiro grupo, eu coloquei os verbos que não tem nada a ver, não vai seguir lógica alguma ao ser passado para o tempo verbal passado. Ok? Então vamos começar com o primeiro grupo, que são aqueles que não muda nada. Não tem nenhum tipo de mudança na sua forma presente para a sua forma passada. Eu coloquei aqui alguns exemplos, como o verbo cost, hit, cut, put, should, heard, e tem alguns outros verbos que também não vai mudar. Ou seja, o passado de cost é cost, de hit é hit, de cut é cut, de put é put, de should é should, de heard é heard, e assim vai. Simples, na verdade a gente não muda nada para passar para o passado. Como é que eu sei que está no passado? A gente vai ver se tem a expressão temporal. Yesterday, last month, e assim vai. Ok? Vamos para o segundo grupo, que são aqueles que a gente pode quebrar em vários grupinhos menores de verbos, que eles têm uma lógica parecida ao ser passada para o passado. A primeira dela que eu coloquei aqui são aqueles verbos que terminam em ELL, que a gente, quando passa para o passado, a gente retira esse ELL e coloca o old no final dele. Por exemplo, o verbo sell and tell, né? Vender e contar. No passado, sold and told. Legal, né? Então todos os verbos que terminam em ELL, nem todos, tá? Isso é uma forma que a gente está usando para facilitar o entendimento e a memorização desses verbos irregulares, ok? O grupinho B aqui são alguns verbos que têm I ou A, que no passado ele transforma esse I ou A na letra U. Por exemplo, dig, no passado fica dug. Sting, que é picar. Stug, hang, hung, ok? Então, todos os verbos que seguir essa lógica vai ser assim? Não, são alguns que a gente conseguiu reorganizar desta forma, para a gente entender um pouquinho da lógica, ok? Depois vem os verbos que terminam em end, que no passado ele transforma para ent. Por exemplo, send, spend. O passado deles, sent, spend, ok? Então, fica mais fácil de memorizar, não é verdade? Vamos aqui aos que têm AW ou OW no verbo original, no presente, que no passado fica IW. Por exemplo, o verbo know, saber, grow, crescer, draw, desenhar. No passado fica knew, grew, drew, ok? Então, ele vai ter esse IW no final, ok? Então, vamos lá. Alguns verbos que têm I, ao passar para o passado, ele vai se transformar em um A. Transformar não, né? Ele vai ter um A no lugar desse I. Por exemplo, o verbo drink, ring, sing. No passado fica drank,
rang, sang. Tem alguns outros verbos que também pode entrar aí, não todos, ok? O outro grupinho que eu consegui separar aqui foi aqueles que terminam em ik ou wake. Por exemplo, daí no passado ele vai virar oak. Por exemplo, speak vira spoke, wake vira woke, break vira broke. E tem mais alguns verbos que vocês conseguem colocar aqui também, ok? E tem aqueles que terminam em ought quando você passa para o passado. Por exemplo, bring vira brought, buy vira bought, think vira thought, teach vira taught, ok? E tem mais outros verbos que você vai conseguir encaixar aqui. Quer dizer que todos esses verbos aqui que tem essa lógica vou conseguir? Não, nem todos. Aqui é apenas uma organização que a gente consegue fazer para facilitar a nossa memorização. E agora vamos para o terceiro grupo, que são aqueles que não tem nenhuma conexão, que a gente não consegue agrupar em conjunto de verbos menores para entender a lógica. Esse daqui a gente vai ter que decorar na cara e na coragem, ok? Então aqui eu separei alguns, os mais utilizados pelo menos. Vamos lá. Então a gente vai ter o verbo to be, né? O famigerado verbo to be, que ele já é meio que regular no presente, né? Com am, is e are. No passado vira was ou were, certo? O verbo eat, que é o verbo comer, no passado vira ate. O verbo to have, que é o verbo ter, no passado vira have. O verbo see, ver, vira saw. Já o verbo take vira took. O verbo go vira went no passado. E o verbo do, né, o verbo to do, que é o verbo fazer, vira did. Ok? Aqui a gente pode encaixar muitos outros verbos que não tem nenhuma conexão com outro verbo, que a gente não pode agrupar e é memorizável mesmo, ok? Você conseguiu entender? Gostou do vídeo? Tá aquele pedido de sempre. Like this video, subscribe now and press the bell icon, ok? Então espero vocês no próximo vídeo. A gente vai aprender a colocar as sentenças no passado, só que na forma negativa e interrogativa, ok? See you! Bye bye!